comer esse cavalo aqui, deixar o bispo lá, não acontece nada. A gente jogando uma partida, o que aconteceria? O que aconteceria que eu estou aí no mato aqui com esse bispo aqui lá. Mas. Fala a verdade, eu vi depois até que é interessante porque eu talvez se esquiva ali dos golpes e tal. Agora, jogando a partida, tem que ter sempre tudo. Eu joguei torre D5, bispo E4, e aí o resto tinha torre por D1. Joguei torre por D1, torre D8. E eu achava que esse aqui era bom, mas na verdade não dá nada, porque eu conseguia tirar as peças aqui. Na verdade, eu estou jogando que nem se fosse a posição do meu, só com tempo a mais. Eu não vou jogar torre D7. Vou ficar dando D7, vou colocar uma 5 agora. Porque na posição do meu estava assim e deixa eu jogar 4. Porque eu estou com tempo a mais, uma posição que acho que dá para defender bastante. E outra, eu também achava que a torre por D8 aqui era bom, porque todo eu, no Everaldo, eu achava que isso aqui prestava, eu achava que era melhor que o branco. Ficava por D8. Não. Bispo por D8 aqui tem problemas, né? Porque eu acho que cavalo G5 aqui é muito forte. Porque eu não posso comer E5 e provavelmente se eu tiver que matar o cavalo, eu vou tomar mata. Então esse caso aqui é muito incômodo. Tem que comer de dama. Também acaba pior que o de dama porque fica na cravada aqui. Eu vou ficar na posição chata. H4 aqui, o branco tem iniciativa. Então eu tenho que comer de cavalo. Bispo por B7. Dama por B7. Bispo G5, e daí essa posição aqui, nós achávamos que o branco está muito bem. Porque se ele consegue trocar bispo por G5 aqui, o que acontece? A posição do cavalo aqui, agora eu estou arriscado que esse cavalo não é base e me mata. É uma posição que, no mínimo, é bastante preferível a posição das brancas, porque eu não tenho contra-jogo, eu vou jogar sozinho, H4, H5. Acabou meu contra-jogo, eu não consegui fazer nada. No caso, não é melhor de dano ali, já ameaçando o cavalo lá em cima dele, no caso? Ameaçando a sequência tá ali, forçando o movimento de defesa do adversário? Acho que não, porque aí você vai perder mais tempo para manobrar o cavalo. O cavalo em F3 não me preocupa. Cavalo em E4, F6 é forte em casa. O que ele faria agora os pretos lá no caso? Por exemplo, isso, dama D5. Dama D5. Ou dama D5, por exemplo. Agora, dama H6. Não mata. H4, tem que jogar H4. Tem que jogar H4. Aí cavalo C6. Deveria dar um peão caindo. Então. Agora dama H6. Eu como peão, por exemplo. Quer dizer, eu já Cavalo consigo. agora, cavalo. Está defendido o F7. Está defendido o F7, eu posso jogar chefe e dama H5. Mas assim, mesmo se você comer esse peão aqui, eu não tenho problema mais porque não vai mais juntar mata. Nem vai para E7 aqui, aquele peão vale pouca coisa, vai comer tudo aqui na luta. Então eu acho que essa posição não é preocupante. Preocupante se eu fico cortado. Se eu ficar cortado, eu vou acabar F6 com mata. Correto. Então nós achávamos aqui que. Você começa com dama H6, ameaçando o mato, né? Então nós achávamos na partida que o cavalo por E4 aqui era bastante complicado, né? O cavalo por G5. Teria que comer o cavalo por G5, ameaçou o cavalo em 4, agora sim, né? Deu mais problema. Só que nós dois deixamos passar aqui que nessa posição eu tenho dama D5, que eu ameaço mata aqui em D1, e defendo o cavalo. Então você tem que defender o mata, vamos H4, e agora eu posso jogar bispo F8 e não troco o bispo. Daí a posição está igualada. Pode até achar que é bom de iniciativa aqui, mas tem peão caindo lá, né? É outra história. É bom. São perfeitamente jogados. Eu acho que o branco está melhor. Então, só que nós dois penduramos a D5 para análise, né? E eu achamos que a posição era ruim sobre eles. Depois a gente mostrou que encontrei na internet, né? O pessoal na jogada da D5 não tinha olhado a partida. Eu tenho péssimo hábito de não analisar as partidas depois que eu jogo. Então, daí ele falou, tinha mesmo, né? Não vi.
Então essa é a posição correta. Porque esse aqui realmente não vai dar muita coisa. Né? Só que eu, em vez de jogar o correto, que é 14, eu resolvi jogar torre G5. Isso aí deu asa para bastante coisa, a gente estava vendo. Pois é. E esse aqui eu considero que foi meu erro aqui, que acabou ocasionando o ataque dele lá e a perda da partida. Realmente eu também achei que isso aqui foi um erro com essa partida, acho que era mais ou menos assim, o consenso pra gente, mas mesmo assim o computador defende ainda, sem nenhum problema, depois pode ser assim. Mas acho que já ele disse que a posição está igual aqui, né? Se eu achava, depois que o Heitor C5, que ele me jogou torre F1, que era o lance que eu tinha receio, porque eu vi que eu não tinha esse lance aqui, eu vi que a posição estava bastante complicada. Torre C5 você jogou com qual ideia? Torre C4 daí? A ideia do C5 era manter a torre na terceira para bater aqui, não deixar. Ok, cavalo, fiscalizar o cavalo. A ideia é que ele não pode aqui, eu estou fiscalizando o peão, eu comprei E5 e ele não serve de nada. Então, eu mantinha a torre aqui, eu não pretendia comer esse peão. Mas depois seria melhor se eu tivesse jogado torre A5, não C5. Porque vai ter uma pequena diferença depois se eu botar torre A4, porque o C4 não tem. Eu estou aqui, eu estou aqui, e agora se eu jogo torre C4, que foi o que eu joguei na partida, cavalo G5. Foi assim que seguiu a partida. Se eu jogo cavalo por E5, claro que nesse momento eu tinha visto, já que eu joguei torre C5 eu vi a bolagem, né? Se eu como um peão aqui, não tem nada que me ganhe aqui, né? Exceto torre D4. Esse lance aqui é um lance bastante complicado. Então, torre D4, e aí eu estou praticamente sugado. Não tem muito o que fazer. É triste aqui, mas é verdade, não tem mais. Então, Ele vai perder depois, porque você joga a torre. Joga isso. Não vai perder. Não vai perder. aí, se tivesse. Tinha uma diferença. Mas aí não. Torre D4 não tem lance aqui. Como aqui, caindo a peça. E o interessante dessa posição é o seguinte: se eu for um cavalo aqui. Se eu como torre por D4, C por D4, eu ponho como cavalo, sempre no começo de dama aqui, eu sobreviveria, né? O cavalo D7 aqui. Defende F6. O problema é que ele é muito bispo. E daí a posição aqui é bastante complicada. E se eu como o cavalo antes, bem claro, se eu começo de bispo, aí eu já não tenho mais grandes problemas. Mas se eu como um cavalo antes, ele me come de dama, ele me engana, me come de dama, porque se eu jogo aqui, usando F6, não dá tempo de eu passar o cavalo para D7. Então, as duas, o bispo G5 falha, né? Nos dois momentos falha. Então, é complicado. E claro, né? Eu vi que perdi direto. Eu tentei dar uma enganada nele, que joguei F5. Tem C4. Não, se eu começo de torre D4, mas eu não joguei F5. Dei uma enganada nele. Cara, não dá uma confusão com essa ideia no cálculo, eu não tenho, é difícil, eu não tenho mais, eu não posso comer o cavalo aqui, é uma situação complicada. Jogou o cavalo. Na verdade tem um golpe bastante. Bom, então tá com